conhecessem nessa noite, né? E eu queria estar chamando aqui o Bruno e a Érica agora. Queria que a gente orasse por eles também. E a partir de agora, são os líderes dos jovens, certo, irmãos? Nós negociamos muito durante o tempo, porque eles têm 2 filhos, não é muito fácil, não é passado. Hoje nós fizemos o teatro aqui com as crianças correndo, não é uma coisa fácil. Mas o reino de Deus é tomado por força, não é tomado porque não tem nada para fazer para servir a Deus. Deus não chama que está desocupado, Deus chama que está disponível e diz: eis-me aqui, Senhor. E eu louvo a Deus pela vida do Bruno e da Érica. Eu quero nessa noite que vocês saibam que a igreja reconheça vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus filhos, ó Deus. Pai, eu sei que é um caminho de escolhas e decisões e um caminho de sacrifício, Deus. Mas como Davi falou, Pai, eu não vou dar ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. Por isso eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor continua enviando os seus trabalhadores para a tua seara. Eu abençoo a vida do Bruno e da Érica, Deus, para que eles possam dar fruto e para que os seus frutos possam permanecer. Que tenham sabedoria, Pai, para iniciar jovens, para inspirar jovens, para ouvir e falar com eles, ó Deus, e levá-los a ser aquilo que o Senhor tem feito e tem sonhado para a tua igreja na terra. A partir de hoje, ó Deus, que o reino do Espírito se fique absolutamente claro e conhecido. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Dia das oportunidades hoje, cara. Só aguenta mais um pouquinho aí. Assim, quando a gente se conecta, é uma palavra que eu trouxe hoje para os jovens, né? Porque quando a gente começa a entrar novamente debaixo da noção de querer se conectar na obra, se conectar no reino, Deus ele começa a nos encher de certas coisas, né? A gente começa a ficar cheio da palavra, a gente começa a ter interpretações, a gente começa a ter, sabe, visão. E aí eu queria trazer uma palavra para vocês rapidinho, que está em Êxodo 13, 14, quem puder abrir lá. Né, aqui Moisés estava guiando já o povo, né, o povo Deus já tinha liberado aquelas 10 pragas sobre o Egito, e ele vinha caminhando, e Faraó já tinha soltado, já tinha libertado o povo, e ele veio caminhando até que ele chegou de frente para o mar. E ele chegou de frente para o mar com aquele povo todo, olhando para trás, vendo mulheres, crianças, velhos, né, e todas aquelas pessoas com ele, aquela responsabilidade que estava sobre a vida dele, e o povo com certeza já questionando: será que era para a gente ter saído mesmo? Né? Será que era para a gente ter realmente saído das garras de Faraó? E, pô, com certeza era 400 anos, né? Gerações e gerações morrendo ali. E aí Deus falou para Moisés assim: se aquieta e se posiciona. E aí Deus estava para fazer um dos maiores milagres da Bíblia. Deus abriu o mar, né? E foi tão tremendo quando Deus me deu essa palavra, que ele falou assim: se aquieta e se posiciona. E quando a gente está desconectado da obra de Deus, a gente não consegue se conectar, porque a gente está cheio de si, a gente está cheio dos nossos afazeres, da nossa vida cotidiana, de tudo aquilo que a gente tem que fazer e realizar, metas para bater, enfim, leva para a sua área profissional, para o teu cotidiano aí. E quando a gente fica assim, a gente fica muito paralisado espiritualmente. E quando Deus falou isso para mim, ele falou um tempo atrás, quando o pastor trouxe uma palavra sobre necessidade e prioridade. E ontem, preparando essa palavra, né, para os jovens, com pouquíssimo tempo, Deus me deu assim, uma revelação tremenda, e ele falou assim: poxa, necessidade, prioridade e principalmente sacrifício. Então assim, eu não sei o que vocês estão vivendo, mas eu sei que eu vivi, e eu sei quantas justificativas eu dei para poder não estar inserido novamente na obra de Deus, para poder estar me envolvendo mais com a minha vida profissional, com o secular, do que com a minha vida espiritual e a vida espiritual da minha casa. Então assim, eu não sei a dificuldade de vocês, eu não sei da dificuldade de cada um, mas eu sei das minhas, e eu decidi me posicionar para poder ver o milagre. Sabe? E o milagre só é visto quando a gente está conectado na obra, quando a gente está conectado na casa do Senhor, quando a gente está tocando a mão no arado e vendo o que Deus pode fazer. Eu poderia justificar falando: eu tenho 2 filhos,
trabalho horas e horas e horas por dia, sabe? Mas essa justificativa me cansou demais e deixou meu dia cada vez mais cansativo, sabe? Porque a gente pode resolver muita coisa na força do nosso braço, gente. Sabe, o sol está aí para os justos e injustos, sabe? A gente vê pessoas assim super indo além, mas não tendo a conexão com o reino de Deus, não tendo a conexão com a conquista que é você caminhar de fé em fé, de glória em glória, no caminho para o céu, sabe? Então essa palavra que eu tinha para trazer para vocês, se posicione, sabe? Tome posição para ver o milagre acontecer. Deus tem milagre para a vida de cada um, vários, mas muitas vezes a gente está no nosso sacrifício, na força do nosso braço, e a gente não consegue ver. Amém? Então, entre os jovens, a gente já falou ontem, né? A gente conta com a força de vocês, a gente conta com, sabe, principalmente com o tempo de vocês, até mesmo para cuidar dos nossos filhos e deixar a gente sair um pouquinho sozinho. Mas a gente conta com vocês, a gente quer que vocês também contem com a gente vai estar organizando as nossas estratégias para estar mais próximo de vocês, né? E estamos juntos, vamos remar e vamos vencer, amém? Você pode estar preparando sua oferta também e pensando nisso, qual será a posição que você deve tomar, sabe? O que é que você tem que fazer para acabar com as justificativas e não se inserir novamente no reino? Sabe, a gente está fazendo um teatro agora, sinais, e a gente está precisando de gente para ajudar. Só que muitas pessoas não podem, porque estão trabalhando demais, porque estão fazendo muitas coisas, mas sai da razão, meu irmão, vai para o sobrenatural, amém? Você possa saber disso quando você vier atrás da sua oferta. Cada passo que você der, você vai estar abandonando a sua razão, abandonando a racionalização e trazendo o milagre para o altar, amém? Se estiver pronto para a tua oferta, já pode estar vendo. Está prestando atenção aí atrás? Está dando para ouvir? Estou achando baixo, meu irmão. É isso mesmo? Está sem retorno. Aleluia. Então, amigos, todos estão felizes com Jesus? Queria entrar rapidinho na palavra, né? Vou tentar ser o mais breve possível, já está tarde, com quase 8 horas. Deixa eu te dizer aqui, amigos, muitas das coisas que foram ditas já criaram um caminho da palavra dessa noite, ok? E eu vou entrar um pouquinho direto por isso, para não ficar perdendo tanto tempo. Eu queria falar sobre algo muito importante que está acontecendo. Todos estão prestando atenção? Eu quero falar sobre a revolução que a Igreja de Cristo precisa. Está prestando atenção? Qual é a revolução que a Igreja de Cristo precisa? Veja bem, uma revolução só vem quando há uma situação num país ou numa história, numa empresa, e a revolução não é necessariamente armada ou uma revolução de guerra. Às vezes é uma revolução de mudança de princípios, mudança de articulações, de objetivos, de mudança de estratégias. Então uma revolução é algo que vem para mexer, sacudir, né? Igual em casa, às vezes a gente precisa fazer uma revolução na sua casa, né? Você limpar o seu armário, tirar as roupas para fora, oh Jesus, tem misericórdia. Aí fica aquela bagunça em cima da cama, e aí quando uma pessoa olha e fala, mas que é isso? Isso é uma revolução, é uma confusão, tá? Pois é, porque é uma reorganização de pensamentos, né? Eu acho que na guerra é uma coisa um pouquinho mais forte. Mas veja, eu queria falar da revolução que a igreja precisa. Nós estamos experimentando algo muito especial nesses dias, né? Nós estamos fazendo um trabalho evangelístico, né, chamado a Casa de Paz. A Casa de Paz é a gente sair da igreja e pregar o evangelho para onde estiver precisando. Pessoas que às vezes até têm todos os princípios de Deus, porque Jesus não é religião. Ele não é religião institucionalizada. Jesus, ele é o princípio vivido, e aí sim, no lugar onde se chama casa de Deus. Por que a casa de Deus? Porque é a casa onde os princípios de Deus são ensinados, mas eu, como casa de Deus, preciso viver os princípios. Senão são só princípios ensinados, ouvidos, mas não vividos. Então a diferença está toda nisso aqui. Né, da gente cumprir o propósito de Deus, né? A revolução da igreja é essa. Nós essa semana fizemos um estudo. Eu queria falar rapidinho sobre isso para você ver como é simples, né? O tema dessa semana são 8 semanas. Essa semana nós falamos da casa de Cornélio.
Quantos conhecem a história do Cornélio? É uma história muito legal. Eu vou assim, não vou nem ler, porque são quase 40 capítulos, versículos, né? Mas eu vou falar rapidinho, só para você ter um entendimento. Né? Cornélio era um centurião romano que era um homem temente, considerado socialmente um cara jóia, um cara que tinha princípios humanitários. Ele era um cara socialmente interessado, que se importava com as pessoas da cidade, né, as pessoas pobres. Né? Então, esse homem, um dia ele tem uma visão, e Deus diz para ele: olha, você vai mandar chamar aqui Pedro, que esse cara vai te explicar o que é, qual é o recado do céu que eu vou mandar para tu. Ele podia não ter falado ali, podia, mas Deus tem um princípio. Deus já fez tudo o que precisava fazer ao enviar Jesus Cristo. Agora Deus usa pessoas. O que acontece é que a gente pega e constrói uma ideia de igreja onde as pessoas vêm e ficam sentadas ouvindo alguém pregar. E isso é um equívoco, porque a igreja é você sair daqui para falar, e não você vir apenas para ouvir. Você não vem para a igreja para receber, você vem para a igreja para dar o dom que Deus te deu. Posso ouvir um amém? Então, querido, se eu não estou fazendo isso, se a minha participação na igreja é como um ouvinte, educado, respeitador, muito bonito, mas não é esse o propósito de Deus. E Deus chama esse homem, Cornélio, um centurião romano, para chamar Pedro, um cara que estava em conflito, né? E vir ministrar e explicar para ele o que era essa história de Jesus. O que era isso? Esse Jesus do Deus de Israel. Cornélio estava conectado nisso. Ele era um simpatizante com o povo de Israel, com a religião judaica, mesmo sendo romano. Mas ele estava entendendo que Deus estava fazendo algo, mas ele não tinha noção do que se tratava. Então Deus vai e chama Pedro. E é muito interessante, porque Pedro está no terraço, né? Nós vamos já entender um pouco disso. Ele está no terraço ali, pensativo, esperando o almoço chegar, e de repente Deus é muito interessante. Ele está esperando o almoço chegar, então eu vou te dar uma visão em relação ao almoço. Aí desce um lençol do céu, cheio de bichos. Ele fala: agora Pedro, olha esses animais, eu estou vendo. Então agora você mata e come. Não vou fazer isso, é pegadinha do diabo, né? Por quê? Porque eu não como esse tipo de animais, porque a lei judaica proibia comer determinados animais por questões lá de estarem impuros, considerados pela lei. Então Deus fala: não chame impuro aquilo que eu estou purificando. Ou seja, Pedro, eu estou fazendo uma coisa nova aqui. Até aqui essas coisas eram proibidas, mas daqui para frente eu estou purificando. E ele fala com ele 3 vezes, mas ele não entendeu nada. De repente alguém diz: Pedro, tem uns caras aqui te chamando aqui embaixo. Deus fala para ele: pode ir, porque são pessoas que eu quero que você ensine alguma coisa. Aí eles chegam lá, falam: o que vocês querem? Sou eu, Pedro. E ele diz: olha, o nosso chefe Cornélio, que era um centurião romano, ele teve uma visão dizendo que aqui nessa casa tinha um cara chamado Pedro que ia ensinar acerca de coisas de Deus para ele. Pode entender o negócio desse, irmão? Lógico que isso traz um temor e dá um frio na barriga, um arrepio, porque são coisas assim completamente sobrenaturais. Alguém dizer que naquela casa, na esquerda, dobrando por cima da outra, tem um puxadinho lá, tem um cara chamado Pedro que vai falar para você as coisas do céu. E ele fala: sou eu mesmo. No dia seguinte eles vão, chegam lá, Pedro encontra aquela galera junto com o centurião romano, que você sabe que ele não podia nem entrar ali. Ele diz isso: olha, eu não posso nem entrar aqui, mas eu vou entrar. E quando ele começa a falar sobre Jesus, o Espírito Santo entra naquela casa varrendo. E aquelas pessoas que estavam ali sem saber muito sobre quem era Deus, e muito menos sobre quem era Jesus, e muito menos de quem era esse vento que estava entrando, mudando a história ali, ele batiza aquelas pessoas com o Espírito Santo, e a palavra para isso é dunamis, que significa dinamite. Ou seja, no original ele estava falando assim: eu vou encher você de dinamite, você vai explodir esse mundo com seus conceitos equivocados, e vai mostrar quem eu sou de fato. E aí aquilo começa a acontecer e Pedro fica chocado com aquilo. Então eu quero pegar assim e te mostrar que as revoluções que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, posso ouvir um amém aqui? Quando sabe que Deus quer mudar a sua história? Não é assim: Deus quer mudar a sua história, Deus tem um plano para você. Deus quer mudar a sua história, tem um plano para você. Mas isso não é uma coisa hipotética, não, isso é uma coisa clara. Deus tem uma coisa melhor do que comprar, dormir, comer. A minha vida não é isso, gente.
Comprar, dormir, comer. Será que é para isso que eu vim na terra? Comprar, dormir, comer, ver televisão, trocar de carro, pintar a casa, quebrar a parede, fazer um banheiro, aumentar não sei o quê. Não, queridos, a nossa vida é muito mais do que isso. E Deus quer mostrar isso aqui. Então eu vou te dizer só, para você entender, o que estava, eu vou falar sobre a revolução estilo na casa de Cornélio. Primeira revolução, a revolução do Cornélio. Como Pedro está chegando na casa dele, Cornélio vem correndo e se joga nos pés de Pedro. E fala, e Pedro levanta e fala, pode parar, meu irmão, eu sou homem igual a você. Tu imagina eu te visitar e você se jogar nos meus pés? Eu falei, epa, sai fora, meu irmão. Eu não sou Deus, não. Embora algumas pessoas gostariam muito disso, né? Muito obrigado. Eu recebo. Não, eu não recebo. E tem que receber, isso é Deus. Então veja bem, a primeira revolução que Deus quer fazer, estilo casa de Cornélio, veja, Cornélio era um homem muito bom socialmente, piedoso, um homem jóia socialmente, que cuidava das pessoas, mas ele era apenas um religioso, é um renegário, eu faço as coisas, por isso eu sou bom, por isso eu vou para o céu, por isso eu sou aceito diante desse Deus, que eu não sei nem o nome dele. Cornélio era um cara religioso. Eu quero te dizer, a primeira revolução que acontecer na terra, nós precisamos separar o que é religião e o que é Deus. Isso incluindo a igreja evangélica, me perdoe, não quero ferir alguns. Mas a igreja evangélica está cheia de religiosidade, cheia de dogmas, cheia de ídolos. Deus não quer isso. Segunda revolução que acontece ali, a Bíblia diz que quando Pedro chega lá, a casa estava repleta de convidados. Então, é mais ou menos aquilo, quando você é um cara de influência, sempre tem igual peixe piloto, né? Já viu o peixe piloto vivo grudado na baleia, ou no tubarão, né? Eles ficam ali. Sempre vão ter pessoas ali ao redor. Né? Mas elas não sabem muito bem o que querem, mas elas estão atrás de uma visão que alguém teve. Então é importante a gente entender que há uma revolução não só na sua vida. Deus quer fazer uma história nova em você, mas também através de você. Posso ouvir um amém aqui? Irmãos, quantos estão prestando atenção? Jesus, estou vendo, estou assim, ó. Deus quer usar a sua vida, quer revolucionar a sua história, mas através da sua vida, da sua história, Deus quer fazer algo muito lindo, e é lindo mesmo, irmão, com todos os equívocos que a gente vê na religião, começando lá em Constantino, 300 depois de Cristo, todas as cruzadas, as guerras em nome de Deus, todas as atrocidades que se acometem agora no Oriente Médio, né, do Islã, contra os cristãos, contra os judeus, aquela confusão, tudo em nome de Deus, né? Mas Deus não está nessa história. A história de Deus não é essa. Enfim, tem outra revolução que acontece nesse breve comentário. A revolução na vida de um novo amigo que Cornélio formou, que se chamava Pedro. Eu posso imaginar Pedro super grilado em cima do telhado, tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus encontra com ele, diz 3 vezes, pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro diz, eu te amo, mas tu tem certeza que tu me ama? Não, mas eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Ele falou, eu amo. Então, se tu me amas de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Veja bem, a visão de Deus é muito simples, irmão. Quem ama o Senhor, cuida de pessoas. Por quê? Porque por mais que você possa presentear, possa abençoar, a melhor bênção da parte de Deus para um ser humano na terra é alguém que conheça Ele, convidar o outro a conhecê-lo. Então ali, Jesus está dizendo para dentro, eu te dei uma chance, tu vacilou comigo, mas apacenta as minhas ovelhas se tu me ama. Prova o teu amor. E veja, amigos, eu imagino esse cara chegando lá e Pedro lá em cima do telhado. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse negócio? Como é que se apacenta a ovelha? Meu Deus, como é que eu vou cuidar de tanta gente que tem chegado? Eu posso imaginar ele confuso. E aí vem Deus e mostra um lençol, um monte de coisas que não podiam acontecer. E ele fala, agora eu vou violar o teu trabalho. Eu vou te dar uma extensão daquilo que você vai ter que fazer. Agora você vai ter que cuidar até de coisas que eram consideradas pela religião como impuras. Aí vem Pedro e vai na casa de um soldado romano. Queridos, um judeu não entrava na casa de um romano de jeito nenhum. Jesus foi o primeiro a tentar fazer isso quando um soldado disse, meu servo está doente. Jesus, vamos lá que eu vou contigo. Ele falou, pelo amor de Deus, não precisa ir.
Porque ele sabia que o judeu não ia na casa do romano. Ele falou, eu reconheço a tua autoridade, se você falar daqui, o meu servo vai ser curado lá. E foi o que aconteceu. Então, só que aqui não foi assim. Deus estende a visão que havia feito ali com Jesus e Pedro vai na casa desse centurião. Quando chega lá, ele olha aquela situação e fica... A primeira coisa que Pedro fala, olha, eu não podia nem estar aqui. Deus também está fazendo uma revolução na cabeça de Pedro. Deus também está fazendo uma revolução na religiosidade. Deus está arrancando aquilo dele e está dando para Pedro uma liberdade de ser filho de Deus. Amigos, a igreja moderna não precisa disso. Religião não te segura quando você está a fim de pecar, de errar, de meter o pé na jaca. Não segura, amigo. O que te segura é uma convicção clara dentro do seu coração. Eu não quero perder aquilo que eu encontrei. Posso ouvir um amém aqui, querido? Então, quando Pedro vê aquele batismo do Espírito Santo comendo para tudo quanto é lado, ele falando em línguas estranhas, ele olha e diz, como negar água a estas pessoas? Como que eu posso fazer isso? Uma grande revolução na casa de um cara que nem era crente. Uma pessoa que Deus ia chamar um crente para visitar. Mas a revolução envolvia também aquele que visitou. Alô, casa de paz, você também vai ser transformado, desafiado. Veja, amigos. E a quarta revolução, rapidinho falando sobre isso, é a revolução da igreja hoje. Nós que cremos na palavra dos discípulos, estão aqui. Quantos creem? Então, se eu creio, se eu digo que creio, eu tenho que obedecer o que a palavra de Deus diz. Posso ouvir um amém? Eu creio. Crente é o cara que crê. Crente não é uma religião. Qual é a sua religião? Crente? Não tem religião crente. Crente é o cara que crê. O diabo crê, né? Os políticos em Brasília creem, né? O PT crê que o Lula não tem nada a ver com isso tudo. Cada um crê no que quer. Então, crer não é uma religião. Então, se nós dizemos que cremos, nós temos que expressar o que significa esse crer. No caso da palavra de Deus nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus diz, porque senão a minha fé é vã. Eu digo que creio na palavra, mas eu não ando conforme a palavra diz. Então eu não conheço Deus. Então, se eu digo sim, eu preciso fazer o quê? Em síntese, para que Deus quer nos apresentar a palavra? Para nós irmos e apresentarmos a palavra para outras pessoas. Que a gente tem um nome para isso, evangelismo. Evangelizar é você pegar o evangelho e dizer para os outros. Sabe que a palavra evangelho no original significa boas novas, ou seja, o cara está desempregado, eu tenho uma boa nova para você, eu quero um emprego, não. O teu Deus, que você ainda nem conhece, quer te mostrar que ele está contigo. Isso é uma boa nova. O cara está enfermo, qual é a boa nova? Deus pode te curar, pode, mas mais do que te curar, Deus quer que você saiba que ele está contigo. Ah, mas eu estou passando uma crise no casamento, eu tenho uma boa nova. Ai, vai resolver? Vai matar minha mulher? Não, não vai acontecer nada disso. A boa nova é que Deus quer entrar nesse relacionamento. Ele pode entrar e fazer coisas. Porque as pessoas pensam que Deus é o gênio da lâmpada de Aladim. Né? Eu estou passando uma coisa, vem na igreja e pede, né? Oh Deus, tem misericórdia de mim. É a mesma coisa. Só porque você não junta as mãos e faz o crucifixo não significa que você também não está desvirtuando o princípio de Deus. E eu não estou fazendo nenhuma gracinha com quem é católico ou espírita. Eu só estou dizendo que não são essas coisas. A Bíblia diz, ainda que tu junte as mãos, Deus não vai fazer nada. Porque Deus não faz nada pela religião. Ele faz quando o seu coração percebe, se alinha com a palavra e começa a viver aquilo que ele diz que é. Vocês estão ouvindo o que é? Então, amigos, isso é revolução. Agora, revoluções requerem atitudes. Não tem revolução. Eu não sei quantos conhecem a história de Che Guevara, por exemplo, né? Outras histórias que caminham de revolucionários. Você tem agora o mais recente Bin Laden, um revolucionário criado pelos Estados Unidos, depois se levanta contra ele, o próprio Saddam Hussein. São todas pessoas que foram insufladas ali, primeiro para ir a favor, depois eles chegam em ponto que eles falam, não vou ser boneco não dessas pessoas, eu não estou apoiando o que eles fizeram, eu só estou dizendo que são revolucionários. Por quê? Tiveram atitude. E se são boas ou ruins é outra questão. Eu não sou a favor da matança nem da guerra, mas
revolução requer atitude. Não existe uma revolução de braços cruzados, uma revolução de omissão. Jesus fez uma revolução. Os homens, os caras mais exaltados em Israel, achavam que Jesus ia ser um imperador, que ele ia vir para arrebentar o Império Romano. Mas ele não fez isso. Jesus veio e fez a revolução do amor. Né? Se te bater uma cara, mostra a outra. Amai os seus inimigos, sustentai, vai na casa do pecador. Sai da sua esfera, da sua redoma de pureza. E vai lá onde as pessoas precisam. Essa foi a revolução de Jesus. Posso ouvir um amém até aqui? Então, revoluções requerem atitude. Diga comigo, revoluções requerem atitude. Então, outra coisa que a revolução faz, revolução atrai os apaixonados. Quando você viu a história eu tinha Evana que tinha aquela história da motocicleta, eu estou meio, acho que é, né? Então aquela história é fantástica, eu gosto demais daquilo ali, assim como história, né? Porque o cara era apaixonado, um quase médico, ia se transforma em um revolucionário. Eu acho errado algumas coisas, mas veja bem, o cara se apaixona. A revolução, ela apaixona. Quando você está apaixonado, você é capaz de fazer qualquer coisa. Tem alguns que são até capazes de começar a trabalhar. Rapaz, o cara não queria nada fora do Brasil, estava namorando, agora ele está, bom, pai, acho que eu vou arrumar um empreguinho. Falei, Jesus, tem que ver de fora. Não queria nada com nada. Revolução requer atitude e atrai pessoas apaixonadas, e principalmente isso aqui, presta atenção. Revolução atrai pessoas que se apaixonam e que arriscam a mudança. Você quer saber se você tem características revolucionárias na sua história acomodada? Eu já fui lá no fim. É só você ver. Você tem coragem de mudar? E aquela historinha do Pedro mesmo que eu sempre falo, né? Eu prefiro sair do barco e afundar nas águas do que passar a vida inteira dentro de um barco jogando água para fora, Vou passar, quantos anos? 80 anos, o cara já está ali. Não, ele não afunda não, é só jogar a cada 30 segundos uma água, aquela acomodação, sabe o que eu nome disso aqui, meu irmão? Religião. Eu já sei que se eu a cada 30 segundos jogar um baldinho de água para fora, eu não afundo. Você não quer mudar essa condição não? Você não quer fazer outra coisa? Você não tem coragem de mudar, de sair, né, do barco? Não confunda as coisas, não pense em sair do seu casamento agora, né, abandonar Jesus, não é nada disso não, tá, irmão? Não muda não. Então, revolução vai exigir de nós sair da zona de conforto. Agora veja, não acontecerá se eu for acomodado. Então, olha, né? Sabe quando é que eu sei que eu estou em processo de uma revolução? Quando me dá um friozinho na barriga. Você sabe o que é isso? E não é cólica, não é dor de barriga, aquele friozinho nervoso, porque eu vou fazer uma coisa que eu não estou mais acostumado a fazer, e você já é crente há tanto tempo. Quantos anos você é crente? Compartilhei com os pastores. Essa semana eu fiquei com um carro muito, não sei se eu falei na igreja também, às vezes eu estou assim já, né? Mas isso vai mudar. Aí eu estava de carro, aí a moto também, eu já falei aqui, aliás, hoje, né? Aí a moto hoje, eu estou assim. Então, aí eu fiquei sem moto, sem carro, né? Aí eu peguei um ônibus. Quando eu peguei um ônibus, aí eu olhei no jornal, eu falei, isso aqui já não, né? Aí eu olhei no ônibus e estava escrito assim, prefeito ainda não sancionou, não assinou a lei que já está aprovada. Passagem vai cair de 2,70 para 1,70. Aí eu estava lendo o jornal e falei, caraca, 2,70 uma passagem. Eu não pego ônibus há muito tempo. Isso não é metidice, não, irmão. É só conquistas. Eu andei de ônibus a vida inteira. E a pé também. Enfim, 2,70, 1,70, eu fiquei assim, né? Tudo bem. Aí foi um ônibus, aí eu entrei, gentil, não pego ônibus há tanto tempo, deixei todo mundo entrar, a senhora, ajudei, né? A gentileza absoluta. Aí, eu vou na hora de pagar, o cara falou, quanto é, meu irmão? 3,50. Eu olhei para ele e falei, 3,50? Aí, meu irmão, eu comecei a querer murmurar. Na minha alma, eu olhei para o cara e falei, murmura ou não? Aí eu peguei, quer saber, eu vou murmurar sem palavras. Peguei uma nota de 20 reais e dei para ele, troca agora. E entrei no ônibus, mas chateado. Eu estou ali sentado, encasquetado com aquilo, e eu estou só ali, vou fazer um praise aqui. Para quem não sabe, Praise for Jesus é um trabalho que a gente faz
de falar em público, no Bramil, na praça, no Angu. Aí eu falei, vou fazer um coelho aqui. Mas eu falei, sobre o quê, cara? Eu estou chateado com esse roubo de coisa inteira. Aí eu levantei, aí quando eu falei, eu vou fazer, e eu sei quando é Deus, sabe quando é Deus? Eu começo a esquentar e suar. Aí eu falei, já sei que eu não tenho como me livrar desse negócio. Deus já falou para eu fazer, aí tu fica ali, não, mas está cheio, não, mas a gente não vai mudar. Aí a hora que você fala, não tem jeito, eu vou fazer mesmo. Aí deu aquele friozinho na barriga, quando chegou ali na Praça da Ponte, eu levantei e falei, acabei de ler o jornal aqui, 2,70 a passagem, é passar para 1,70. Aí eu entro no ônibus, o cara me cobra 3,50. Quem vai nos livrar desse roubo? Quem vai livrar a gente? Quem é que defende a gente? Mas eu falei irritado, quem vai defender a gente? Não é possível levar desse. Aí eu falei assim, agora como é que faz? É a Dilma, é o Lula, é o Pezão, é uma confusão, ninguém sabe de nada. Quem é que vai defender a gente, amigo? Aí eu falei, mas sabe por que isso tudo está acontecendo? Porque está escrito. Aí, meu irmão, entrei no Apocalipse ali, sentei e tal, e comecei a falar dos últimos dias, comecei a falar de terremoto, de maremoto, comecei a falar de traição, de roubo, de mentira, falcatrua, vergonha na sociedade. Eu arrebentei o livro, ele foi um cultaço ali. Por que eu estou falando disso? Não é para me exaltar não, porque eu vou começar a fazer um treinamento, eu falei com o Celso, vou fazer um treinamento para quem quer fazer crazy, loucos por Jesus. Então, veja bem, aí quando eu fiz aquele negócio, eu sou um cara esperto, eu sou muito tímido, ao contrário do que você possa imaginar. Aí, querido, o pior para mim é quando acaba, eu ficar ali no banco. Então eu calculo certinho na Praça da Ponte, que eu falo, vou olhando em volta e termino quando chega em frente à estação ferroviária. Vai até mais, agora fico com esse barulho aí. Falei assim mesmo aí. Agora você faz, vê o que é que tu faz com esse negócio aí. Sabe por que está acontecendo isso? Que Jesus vai voltar, ele está voltando mesmo, irmão. O que é que tu vai fazer da sua vida? Ó? Agora, por que eu falei isso? Antes de falar isso tudo, friozinho na barriga. Revolução, sabe por quê, irmão? Porque fazia tempo que eu não fazia isso. Está entendendo? Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou corajoso, eu não sou em nada. Eu sou somente uma pessoa que, se não tivesse quebrado o terremoto, eu estava de carro muito para cima e para baixo. Deus quer usar pessoas, mas tem que ter gente disponível. E aonde você está? Eu falo para esse jovem, aí o cara vai 1h40 vomitando até vassouras toda semana, porque aquela história é horrível, né? Eu falei, meu irmão, não é possível que você, quantos crentes tem naquele ônibus? Não é possível que um levante e fale, vamos baixar a devocional aqui, olha, isso aqui falou isso aqui, valeu galera. Te garanto, daqui a um ano, todo mundo no ônibus já está levantando, olha, Deus falou comigo isso, daqui a pouco está todo mundo chorando, louvor, 1h40. Falta gente de coragem na igreja. Veja, amigos, nada vai acontecer se você for acomodado. Sabe aquelas coisas que a gente precisa mudar? Eu falo isso muito para casamento. Irmão, como é que está o casamento? Ah, pastor, está desse jeito, né? Uma luta do caramba. Fernando, quando foi a última vez que tu pagou um sorvete para tua esposa ali em volta do lago? Graças a Deus, pastor, não vende sorvete no lago. Desgraçado também. Graças a Deus não vende sorvete no lago. Então, amigo, sabe o que acontece, irmão? Às vezes o casamento está ruim, está morno, está conformado, está acomodado, está precisando de uma revolução. Está precisando de uma revolução. Mas como é que está um negócio desse? Tu está duro, não tem o que fazer. E muitas vezes quando a gente faz, quantos sabem que quando a gente fala assim, vou passar um fim de semana lá em Cabo Frio, eu adoro o Raul Cabo, então vou passar um fim de semana lá em Raul, 2 dias, amigo. Aí tu sai daqui, durinho, bota aquele restinho de dinheiro, raspa toda a poupança, né? Deus arranja alguém para te ofertar, porque quando Deus sabe que você precisa, Ele vai ajudar. Aí, querido, tu vai. Aí tu fica lá. Tu dorme mal, come mal. Não tem rotina nenhuma, mas é diferente, tu quebrou aquela mesmice. Quando tu volta, tu fala, pô, tô exausto, mas valeu. Sabe por quê? Porque quebrou a rotina. Quebrou a mesmice. Eu não posso ser escravo de uma rotina que não me dá prazer nenhum. Eu preciso reformular certas coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Né?
Agora, já no que diz respeito à igreja, há uma revolução em sair das quatro paredes da igreja. Agora, o grande desafio, eu estava até falando isso com o Saulo ontem, eu conversei com a Jaque, falei, será que você vai voltar brincando? Ela falou, pastor, não volto mais. Eu fiquei até chateado. Mas honestamente falando, sabe o que acontece, irmão? Eu vejo, até falei isso com o Saulo, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque você fica assim, meio sem aquela estrutura de igreja. Isso é bom e ruim. Agora, o grande desafio para mim é aprender a sair da igreja e continuar amando a igreja. Eu preciso continuar a amar a igreja, porque é essa igreja que Jesus veio buscar, não é essa igreja aqui. A igreja em toda a terra, é a igreja que está dentro da igreja. Pessoas que estão na igreja, nem todos são igreja. Igreja é o lugar onde Deus habita, nem todos são habitação de Deus, porque estão na igreja por motivos errados, né? Não tomaram a sua decisão. Mas veja, quando você é a igreja, quando você entende que Jesus vem buscar você, e aí você quer que outras pessoas se tornem igrejas, então eu tenho que aprender que se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, eu não posso repudiar a igreja. Eu preciso sair, pregar o Evangelho, mas eu preciso aprender a considerar e amar a igreja aonde Deus me plantou. Posso ouvir um amém? Amém. A gente não pode ter medo, o oceano aí fora deveria nos estimular. Não sei o que do motoqueiro, não sei o que lá, a gente deveria ficar estimulado, assim que a Jaque está trabalhando na Joaquim. Tem um evento, eles, agora vem a Olimpíada, já tem várias instituições se organizando para pregar o Evangelho, amigo. Mas nós não somos aqui, pastor, nós vamos ficar orando em casa. Entendeu? Eu acho que esse tempo está acabando. E essa igreja está acabando com esse tempo aqui dentro. Então vai começar a ficar desconfortável. Lembra da águia lá no ninho? Ela está enorme, já virou um pintão enorme dentro do ninho. Aí a mãe vai começando a tirar as penas. Aí aquela vai sentindo só os espinhos do ninho. Aí ela fala, pô, não está bom aqui não. Aí a mãe, não está bom não. Experimenta essa. Pega ela e joga ela lá no penhasco. Só assim que voa, parceiro. Tem algumas pessoas aqui que só vão sair se aqui empurrar com o pé. E a Jaque foi uma delas. Ela ficou ano, eu tenho chamado a senhora para agora que vai ter mesmo. Esse ano eu falei, acabou. É assim que é, gente. Agora eu vou te dizer uma boa. Não espere ficar ruim demais para você voar. Diga para o seu irmão, não espere ficar ruim demais para voar, parceiro. E eu quero ler o versículo, a única passagem bíblica dessa noite, né, que é a revolução é sermos o que fomos chamados para ser. Né? Abra sua Bíblia em Joel 2, eu vou ler rapidinho isso aqui, a gente vai quase acabar. Joel 2, veja, a revolução é nós sermos chamados para ser. Presta atenção, revolução é ser o que fomos chamados para ser. Revolução não é vir na igreja. E aí, irmão, tudo foi uma bênção, mas e você? O que você está fazendo? É um óculos. Não está fazendo nada. Eu venho na igreja, não está bom não? Está fazendo um favor, aliás, né? Então deixa eu te dizer, amigos, ouça só o que Deus falou lá atrás, 600 anos lá, antes de Jesus. Ele fala um monte de coisa, o que é que ele espera para as pessoas que dizem que são dele. Presta atenção, ele vai falar aqui, Joel 2, do versículo 1 ao versículo 13, eu vou ler rapidinho. Toquem a trombeta em Sião, e deem um alarme no meu santo monte, tremam os habitantes de todo o país, pois o dia do Senhor já está chegando. Ele está próximo. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se ouviu, e nem jamais se verá nas gerações futuras. Versículo 3, diante deles o fogo devora, atrás dele arde uma chama, diante deles a terra parece um jardim do Éden, mas depois que eles passam, vira um deserto arrasado, nada lhes escapa. Versículo 4, eles têm a aparência de cavalos, como uma cavalaria atacam galopando. Versículo 5, como um barulho semelhante como de fossem carros, descem sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho. O restolho é quando fica aquela palha da colheita do milho, um exemplo, trigo, qualquer coisa.
como um exército poderoso em posição de combate. Esse é o povo que Deus quer usar. Diante dele, versículo 6, os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. 7. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha e sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Versículo 9, lançam-se sobre as cidades, correm ao longo da muralha, sobem nas casas e como ladrões, como se fossem ladrões, mas não são, entram pelas janelas, diante deles a terra treme, céus estremecem, o sol e a luz escurecem, as estrelas param de brilhar. 11, o Senhor levanta a sua voz à frente desse exército, como é grande o seu exército, como são poderosos aqueles que obedecem a sua ordem. Em outras traduções, como poderoso é esse exército obedecendo a sua palavra. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, e com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vossas vestes, voltem-se para o Senhor, e o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e arrepende-se, e não vai enviar a desgraça sobre a sua casa. Mas veja bem, eu tenho tantas coisas aqui, eu queria pregar muito em cima disso, mas tivemos muitas oportunidades hoje. O que ele está falando aqui no fechamento? Primeiro eu quero dizer que esse exército é a igreja. É a igreja que sobe os montes, que descem as casas, que batem nas portas, que expõe o seu coração, que não tem medo de dizer quem são, porque elas não são porque o pastor falou, ou porque eu tenho um plástico escrito no meu carro, eu sou de Deus, foi Deus quem me deu. Essas pessoas têm uma convicção interior, é um exército que marcha, e não é assim, pô, eu tenho essa casa, onde é que você está indo? Pô, eu quero chamar o cara para outra igreja, não tem igreja, é a igreja de Jesus. É um exército que não se revela, é um exército que respeita as diversidades, a cultura individual de cada um. Igreja é o único lugar que você pode ter o engenheiro, o médico, e você pode ter o faxineiro, o gari, ou o cara que faz gelo, qualquer coisa. Igreja é o único lugar que você tem pai, filhos e avós, e bisavós, todos levantando as suas mãos e adorando o mesmo Deus. E meus netos aqui. Então aqui hoje, fazendo muita gracinha inclusive. Mas, está aqui, eu, os meus filhos e os meus netos. Daqui a pouco são os filhos deles. Eu sou já o vovô, o bisavô. Então, isso é o quê? Isso é uma glória. Como o irmão pode falar hoje. Né? Isso é uma glória. Qual é a glória? A glória de Deus concentrar a responsabilidade que Ele me deu sobre a minha casa. Então, na casa de Deus não é diferente. Agora, você não vai ser vitorioso do jeito que Deus pode fazer se você não se alinhar com o exército dele. Por isso ele fala, poderoso é esse exército vindo à igreja. Não. Poderoso é esse exército escrito no peito, exército de Deus. Não. Poderoso é esse exército que tem 3 Bíblias já, inclusive uma é uma Bíblia viva, também não. Poderoso é esse exército que não mente, também não, isso é bom com minta. Mas poderoso é o exército fazendo a minha vontade. Você quer ser poderoso aos olhos de Deus? Cumpra a palavra, porque a palavra não é ruim, não é chata, não é cafona, ela não é imbecil, não vai fazer você bitolado, fanático, dependente de pastor, de homem, de sistema. Se você conhecer Deus, você é livre. Ele diz na palavra, aquele que eu libertar verdadeiramente é livre. Por que verdadeiramente? Porque tem alguns que são mentirosamente livres. Nós estávamos pensando nos nossos céus. Vem o Senhor e põe a mão dele, fala, eu te liberto, mas aquela Bíblia ainda é cercado das coisas que me prendem. Não adianta você vir na igreja e continuar no site pornográfico, não adianta. Você vir na igreja e continuar com a noite escondida, não adianta vir na igreja e continuar roubando na empresa. Você tem que mudar. Porque Jesus Cristo, quando entra na sua vida, Ele entra para te fazer um exército. Você é parte do exército e agora você só é parte desse exército quando você executa a palavra, não só contra o outro. Está ligado, né? E eu quero fechar aqui. Ele diz, rasguem o coração e não as vossas vestes. Por que ele está falando isso? Porque era prática em Israel, quando alguém via uma coisa herege, uma coisa contra Deus, ele pegava as roupas,
todo mundo pensou, o sumo sacerdote rasgou as vestes, porque Jesus falou que era o Filho de Deus. Mas eu sou. Aí ele rasgava as vestes. Aí, o que João está falando, eu queria não esse papinho de querer bancar mais santo do que o outro. Não rasga as suas vestes, não. Rasga o seu coração. Porque se tu rasgar o seu coração, não adianta de homens, meu irmão, quero rasgar meu coração do meu irmão. Eu posso até estar rasgando, mas posso mentir para ele. Por dentro eu não estou rasgando, não, só quero ser simpático. Mas para Deus, se tu rasgar o teu coração, Deus vai levantar você como um guerreiro valente e não um membro de uma igreja, um frequentador esporádico da igreja. Vem convidar. Deus quer te fazer um homem poderoso e o poder de Deus não está em apenas ouvir, está em viver. Todos aqui estão ouvindo a mesma coisa, mas cada um de nós aqui escuta de uma forma. Porque aí tem a ver com o seu interesse, com a sua capacidade de humildade para receber, tem a ver com a sua questão de conhecimento de Deus, da cultura que você tem, da capacidade de concentração. Todos nós ouvimos a mesma mensagem, mas cada um escuta diferente. Escutar é ouvir e praticar. Quando você faz assim, Deus fala, você faz parte do exército. Então, isso é o que fomos chamados para ser, exército de Deus, cumprindo a palavra dele, olhando para as suas falhas e não para os dos outros. Quando você olhar para os dos outros, ao invés de você julgar a pessoa, você vai olhar e falar, me ajuda, por quê? Eu tenho misericórdia, compaixão, tudo isso não vem do Pedro, vem de Deus. Por quê? Porque quando eu olho para a pessoa e vejo as falhas dela, eu me lembro das minhas. E se eu tenho, por que eu vou julgar o outro? Então, queridos, isso é o que nós somos. Mas o que nós não somos chamados para fazer? Ficar em cima do muro, escondido em cavernas. Deus não te chamou para você ficar glória a Deus. Aleluia. E não muda. Porque o seu caráter está encavernado. Está entendendo, parceiro? Você já casou 1, 2, 3, 5 vezes e continua cometendo os mesmos erros. A mulher que encontrou Jesus no poço olhou para ele e disse: busca o teu marido, disse Jesus. Ele falou: não tenho marido, esse é o quinto. Ele falou: agora tu falou a verdade. E Jesus desprezou aquela mulher: não, Senhor. Então, se você está aqui hoje, está errando, está vacilando uma vez após outra, sempre colocando os seus argumentos de falibilidade em cima dos outros, olha para dentro de você e diga: Deus me ajuda. Deus, eu não sei nem como pedir ajuda, mas eu quero que Deus vai te ajudar. Está me ouvindo aqui, meu irmão? Então, ficar em cima do muro, escondido em caverna, é exatamente o que Deus não nos chamou para fazer. Tem um exemplo aqui que eu coloquei, que eu queria rapidinho falar, que é o ladrão na cruz. Embora questionando a autoridade de Jesus, você sabe aquela história, Jesus está na cruz, um do lado fala assim: pô, tu não é o Filho de Deus? Sai daí! E o outro, no outro lado, vai e fala que, pô, tem vergonha não, meu irmão? Nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso? Jesus levanta a cabeça arrebentado e fala: hoje Deus estará comigo no paraíso. Jesus inaugura o céu e o inferno num toque só. Agora não é isso que eu queria falar, não. Veja, o que eu quero te dizer é o seguinte: o ladrão na cruz, mesmo questionando a autoridade de Jesus, ele impulsiona Jesus para uma palavra interessantíssima. Qual é a palavra? Ele, a primeira vez, ele em oração, ele fala: Pai, não, ele fala: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Veja, quando aquele homem questiona a autoridade dele, Jesus se dirige ao Pai com Deus, para que nós pudéssemos chamar ele de Pai. Nós estamos ouvindo? Jesus, que só chamava Deus de Pai, agora chama o Pai de Deus, para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está abrindo o portal. Na cruz ele abre a porta para nos libertar. Existe uma palavra que diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Quando se entende isso aí? Fique em pé, você. Fique em pé, em pé em cima do negócio aí. Em cima do pé. Mais de pé que você não? Alfa e Ômega. Sabe o que significa isso? Eu sou o Alfa e o Ômega. Você aceitou a Cristo, você entrou entre o Alfa e o Ômega. O que Deus está dizendo? Entre o Alfa e o Ômega, eu resolvo tudo que me passar na sua vida. Eu sempre estarei com vocês. Entre o Alfa e o Ômega, o dia que você nasceu de novo, até o fim dos seus dias, eu sou o que controla, do início
ao fim, do alfa ao ômega. Posso ouvir amém aqui? Então, amigos, Jesus aqui está abrindo um portal, né? Ele abre a porta, ele diz: eu sou a porta, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, veja, Jesus é o portal que me conduz ao Pai. Ele abre a porta para eu entrar e conduzir outras pessoas. Se eu entendo isso, eu não vivo mais para mim. Se eu entendo isso, eu não vivo como se ir na igreja fosse um fardo. Não. Se Jesus é a porta e Ele é o caminho, eu entro por Ele e sigo Ele. E aonde eu for, quando eu for, toda vez que eu estiver, eu quero levar pessoas a entrar pela porta e conhecer esse Jesus. Posso dizer um amém aqui? Então o que Jesus é? É como se fosse uma palavra senha que liberta e dá acesso ao Pai. E o que eu faço com isso, pastor? Diga comigo: revolução. O que eu faço se eu tenho Jesus? Revolution, my friend. Revolution. Não é por causa da música, tem uma música que a gente dança aqui que é Revolution. Yeah! Então, eu quero ler para terminar aqui 2 versículos para você entender o que você faz com a palavra. Olha para mim aqui. Inclusive ela falou aqui sobre uma palavra, a Rafaela. Ela falou uma palavra liberada. Então veja bem, amigos, o que é que Deus quer mudar na vida da igreja aqui? Às vezes nós achamos que convidar as pessoas na igreja, elas vão chegar aqui: olha que maravilhoso, já tem, é tão bonito, olha, a música é muito legal, o pastor tão engraçadinho. Eles saem daqui e falam: achei tudo chato, uma altura enorme, um som barulhento, o pastor fala muito. Sobrou nada de bom. Nem eu não quero falar a esse respeito. Nem de você que trouxe. Então veja bem, amigos, o que fazer com a palavra? Veja bem, eu vou ler rapidinho aqui Êxodo, versículo 17, 1 ao 3. Vamos rapidinho, irmão, vai, me ajuda aí. Eu quero acabar aqui mais ou menos 10 para 20. Já está acabando. João 17, ou Êxodo 17, versículo 1. Posso ir? Então está lá. Tendo partido toda aquela congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Redefim, e não havia de água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que vocês estão lutando comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que não fizesse sair do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei, Deus, a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, diga comigo, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez exatamente assim na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá Meribá, por causa da contenda de Israel com ele. Veja bem, querido, o que está acontecendo aqui? Mesmo saindo do Egito, o povo murmurou contra Moisés. No Egito eles eram escravos, apanhavam, não tinham salário, os filhos eram escravos, é um horror. Aí Deus os liberta, leva para a terra prometida. E aí eles começam a murmurar: pô, não tem água nesse lugar, está faltando água. E Deus escancara a porta da liberdade para aquele povo. Ele abre o mar vermelho para o povo entrar. Coisa incrível que está acontecendo aqui, né? É mais ou menos como hoje você querer dar direção para quem quer ficar cativo. Tem pessoas que querem ficar cativas. Elas gostam daquele estado de cativeiro, né? De ficar: ai, a vida está assim, ai, nada muda, ai, que chato, ai, puxa vida, é a minha mulher que me faz ficar assim, ah, os meus pais não querem nada, vivem brigando. Você quer culpar todo mundo, a Dilma é o valente, é o tudo. Veja bem, o que Deus está falando é o seguinte: meu filho, eu vou te ensinar uma coisa, eu quero mudar a sua história. E como é que ele faz isso? Vamos lá agora para o versículo 20 de Números, lá na frente. Números 20. Quarenta anos depois, quantos anos? 40 anos depois, o povo de Israel está numa situação parecida. Versículo 2.
Então, não havendo água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxeste essa congregação do Senhor, este deserto, para que morramos aqui? Aí, a nós e os nossos animais. Versículo 5. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar que não é de cereais, não é de trigo, não é de vinho, não é de romã, nem água para beber tem? Então Moisés ficou muito chateado e foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, se lançaram no rosto e a glória do Senhor apareceu para Moisés. E disse o Senhor a Moisés: pega o teu cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai a rocha. Falou comigo: falai a rocha. E dará a sua água, assim lhes tirarei a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então o Senhor tomou o bordão Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão se reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, povo rebelde, porventura faremos nós sair água dessa rocha para vocês? Versículo 11. Moisés então pegou o cajado, levantou a mão e feriu a rocha, não mais uma vez, feriu 2 vezes com o seu bordão, e saiu muita água daquele lugar. Olha para mim, rapidinho aqui, vou fechar aqui. Preste atenção, irmãos. O povo estava lá atrás, acabou de sair do Egito, reclamando: não tem água, não tem água. Moisés falou: Deus, o que eu vou fazer? Deus fala: pega o teu cajado e fere a rocha, do mesmo jeito que você feriu o Mar Vermelho. Era um processo na vida deles de autoridade, eles precisavam ver a autoridade. Abriu o Mar Vermelho, água jorrando. Ok, 40 anos depois, uma nova geração nasceu no deserto, mas o povo continuou reclamando a mesma coisa. E o cara tem coragem de dizer: por que você nos tirou do Egito há 40 anos? Incapaz de reconhecer com gratidão que Deus os tinha sustentado, sandálias nos pés, caíam aves do céu, pão todo dia. Mas não foi isso que eles fizeram. Aí, presta atenção, Deus fala para ele: agora eu vou mudar essa situação. Por quê? Porque não tem mais tempo para esse povo ficar desse jeito. São 40 anos tentando ensinar. Lá atrás eu mandei que eu feria a rocha. Agora você vai falar para a rocha. Diga comigo: falar. E o que Moisés fez? Ficou tão chateado. Moisés estava cansado de carregar aquele povo. Ele pegou: quer saber? Vocês são mesmo rebeldes. E tudo, 2 pancadas na rocha. Não foi nenhuma, 2. E saiu água pela misericórdia de Deus. Mas a partir daquele dia, Deus chamou ele e falou: você não vai entrar na terra prometida, porque eu te dei uma direção, você fez outra, me envergonhou diante do povo. Por quê? Por que aconteceu aquilo? Porque Moisés estava cansado, amigo. Às vezes nós estamos cansados e estamos agindo como sempre agimos. E Deus está falando: eu vou mudar. Agora eu não quero você só autoridade, não. Agora eu quero que você fale. Abre a sua boca e fala. Esse é o grande desafio da igreja. Se a igreja quer revolucionar alguma coisa, você não pode mais só fazer. Você tem que falar, orar. Você tem que abrir a sua boca. E a palavra para esse que ele mandou só falar, a rocha, chama Dabar, que em hebraico significa você abrir um portal para que os seus filhos passem. Presta atenção nisso. A palavra é Dabar, já ouviu? Dabar. Abrir um portal para os seus filhos passarem. Isso é o que Deus falou para Moisés fazer. O que ele fez? Autoridade, poder. Vocês têm que aprender. Deus já falou isso comigo há algum tempo. Eu não tenho mais que ensinar na força da palavra, achando que eu vou persuadir alguém. Queridos, eu tenho que abrir um portal e falar. E aí vocês é que entram. E a palavra significa: você abre o portal, os filhos entram e você fica quieto esperando eles reagirem àquilo que está acontecendo. Queridos, assim tem que ser para a nossa casa também. Os seus filhos estão esperando o quê? Uma palavra. Não é assim: olha, já falei e acabou. A autoridade. Usou o cajado. Não é isso. Eu estou querendo te dar essa direção para você entrar. E você tem que observar. Você tem que ver.
a capacidade de absorção. Igreja é a mesma coisa. Mas trazendo para aquilo que Deus está fazendo aqui, Deus está levantando pessoas aqui para revolucionar. Nós estamos aqui, se eu não me engano, com 20 e poucas casas de paz. De 2 em 2 são quase 50 pessoas que estão saindo para ir em casa de outras pessoas que não conhecem Jesus. Para quê? Abrir um portal, para que eles entrem. Eles não são teus filhos, mas são filhos de Deus. Deus está esperando essas pessoas, mas não tente convencê-las. Abra a sua boca, fale a palavra, e Deus vai honrar a palavra e vai te honrar também. Mas e eu, pastor? Vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar experiência. E experiência é muito com Deus. Por quê? Porque se Deus está fazendo assim com pessoas, para quem Ele está me dando para ministrar, não fará comigo também? Não vai agir igual o irmão do filho pródigo. Nunca me deste um carneiro, nunca fizeste uma festa para os meus amigos. Mas meu filho, tudo que eu tenho é teu, bastava tu me pedir. Bastava você abrir a porta da geladeira e pegar o que você quiser comer. Basta abrir a porta no reino do Espírito e dizer: Deus, eu não sei como eu vou agir no meu casamento. Deus, eu não sei qual a decisão que eu tenho que fazer na minha vida profissional, no meu trabalho, na escolha do meu marido, da minha esposa. Deus, eu não sei que conduta eu devo ter nesse momento da minha vida. Deus! A porta abre para você passar e saber o que você está fazendo, mas mesmo assim, Deus lhe dá o livre-arbítrio da maturidade para você olhar e perceber e fazer a correlação com a palavra de Deus que vai te instruir no caminho que você deve andar. Aí a firmeza vem, a confiança vem. Qual é a confiança? Friozinho na barriga. Eu não entendi o que Deus está falando, mas às vezes eu tenho dúvida. Dúvida não é problema para Deus. O problema é você acreditar na dúvida sem consultar o Senhor. Você ouviu, amém? Quero te deixar essa palavra hoje. Quero que você pense nela. O que eu estou fazendo com as palavras que saem da minha boca? Elas estão abrindo um portal para que Deus possa trazer os meus filhos, ou eu sou a maldição dentro da minha casa? Tem pessoas que são a maldição. A Bíblia diz que uma mulher que vive reclamando é como uma roda enguiçada. Sabe o que é a roda enguiçada? A mulher o dia inteiro na cozinha: quem pegou isso aqui? Não, já vem que eu não quero que deixe. Uma roda enguiçada. Você maldição dentro da sua casa, porque a Bíblia diz que a sua boca não pode jorrar água doce e água amarga. Então, queridos, Deus faz o que com você nessa noite? Põe no seu colo a decisão de viver uma vida abençoada com Ele. Agora, o que você vai fazer com isso? Ele se afasta e fica olhando de perto. Você fala: Deus, eu não sei como fazer. A Bíblia diz que o seu braço não está distante que não possa te tocar. Mas você tem que buscar. Você tem que se sujeitar. Você tem que ser a boca profética na sua casa. Seu filho está desviado, profetize, esse tempo vai mudar. E ele vem falar com você, fala, filho, tudo bom? Eu te amo. Vamos aí. Porque eu não gosto disso. Calma. Você já experimentou fazer assim? Não quero saber disso. Calma. O tempo vai chegar. O tempo de correção com amor. Eu não estou falando para você ser tapete da injustiça. Eu estou falando de você aprender a falar contra a circunstância. Resumo da ópera: fé é falar, chamar o que você quer que seja. Chama o que não é como se já fosse. O meu marido é uma bênção. Algumas é o seu marido, meu marido é uma bênção. Você só está falando com a boca, mas o seu coração está dizendo: ele é uma bênção, para não dizer o contrário. Não é isso. Dentro do seu coração você tem que decidir: esse homem que está aí não é o que eu desejo. Por isso eu vou proclamar o que eu quero para minha casa. Pai, em nome de Jesus, toma o meu marido e revoluciona a vida. Deus começa por mim. Começa pela roda. Deus.
tem casos só ao contrário. É o marido que quer. E aí? Ah, não estou gostando não. Ah, está tudo chato. Ah, minha vida é assim. Pô, já viu? Pô, olha seu prefeitura, olha a prefeitura, olha o sul. Está chovendo, não chove. Está chovendo, não chove. Está sempre reclamando. Aí você fala, ah, não estou te aguentando não, hein? Pai, em nome de Jesus, esse marido está passando um tempo difícil, mas eu profetizo sobre a vida dele. Esse tempo vai mudar. Babá. Eu abro o portal para minha casa entrar. Eu abro o portal para meu marido entrar, para minha esposa entrar, para os meus filhos entrarem, para os meus pais entrarem, para os meus amigos entrarem, para o vizinho macumbeiro entrarem. Eu abro o portal e eles entram. E eu não fico ali. Eu falei que era bom. Olha, não disse que era legal vir na igreja, então eu não gostei não. Eu abro o portal, proclamo a palavra e espero o Espírito Santo fazer. Amém. Sabe o que eu descobri? O Espírito quer usar a minha vida. No ônibus, na igreja, em casa. Quantos querem ser usados? Então você precisa de uma revolução. Vamos ficar em pé.